Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa manter-se muito melhor informado e fazer ainda melhor a gestão do seu negócio. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. A construtora Miramar tem sempre aquele lançamento, sempre aquele empreendimento já entregue para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa encontrar aquele cantinho gostoso para viver com muito conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade com a sua família. Fique atento então aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. O canal da NTBA conta também com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre ao seu lado um bom profissional, um bom consultor para trocar ideias, para estabelecer o planejamento da sua empresa, para ajustar aquilo que for preciso para que você possa prosperar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a sua gestão tributária, fiscal, financeira, para que você concentre sua atenção em gerar bons relacionamentos, em fazer bons negócios, aumentar o faturamento da sua empresa. E aproveitar no episódio nosso de hoje do seu canal da NTBA para fazer uma rápida reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedora. A gente sabe que uma das questões mais relevantes dentro dos aspectos de relacionamento está o atendimento ao nosso cliente. Obviamente, tanto eu quanto você já tivemos aí inúmeras experiências, quando vamos presencialmente, quando nos dirigimos aos empreendimentos, sejam eles comerciais, sejam eles prestadores de serviço, sejam eles ligados ao poder público. Talvez você, quando a gente fala poder público, as pessoas ficam até meio assustadas. Sim, porque tem que ser uma preocupação, sim, inclusive do poder público, o bom atendimento prestado a nós clientes. Não ao cidadão, não ao contribuinte, mas sim a nós clientes. Mas ao mesmo tempo, eu tenho a convicção que você também já teve aquela experiência, e espero que positiva, talvez mais ou menos, dos atendimentos remotos, dos atendimentos à distância, do atendimento virtual. Claro que hoje a tecnologia impera, nos ajuda, inclusive a nós empreendedores, a estabelecermos atalhos, a termos multifunções acontecendo simultaneamente, mas ao mesmo tempo não podemos negligenciar aquilo que nós chamamos do momento da verdade. É o momento que estamos frente a frente ao nosso cliente, seja de maneira presencial, seja de maneira onde um smartphone, um aplicativo, um tablet esteja fazendo essa ponte entre o nosso negócio e aquele que traz, sim, parcela fundamental para a nossa vida empresarial, que é o nosso faturamento, portanto, ao nosso cliente. Exatamente essa reflexão que a gente vai, no episódio de hoje, naquele cantinho gostoso especial que a gente sempre tem no nosso programa aqui, no nosso canal da NTBA, onde a gente vai conversar um pouco sobre essa reflexão que fizemos com você. As suas experiências positivas e não tão positivas assim. E como para nós, empreendedores, possamos ajustar o nosso pensamento, ajustar as nossas estratégias para que possamos atender cada vez melhor aos nossos clientes. Então vamos para a nossa conversa no café. Olá, empreendedor, olá, empreendedora, voltando aqui naquele cantinho gostoso do seu episódio do canal da NTBA, numa conversa gostosa com alguém que já é mais do que convidado, é a nossa habituê. É alguém que tem uma experiência muito grande na área de comunicação, na área de comunicação empresarial, alguém que atua de maneira muito séria, na educação superior, e tão importante que é a educação superior para o nosso país, para que possamos formar cabeças cada vez mais pensantes, pensando estrategicamente e, sobretudo, tendo a capacidade de se comunicar. Falar aqui do currículo da nossa habituê, que não é convidada, da nossa habituê, é desenrolar um pergaminho. Seja bem-vinda, Ana Maria Malvese. Tudo bem? Como é que vai? Obrigada pelo convite aqui novamente. Eu fico escutando ele trazer, o que é o Alexandre trazer todas as questões que ele fala a meu respeito. Eu começo até a acreditar, né? Mas aí que tá. Isso não é intriga da posição, Ana Malvese. Isso é a realidade dos fatos. Isso é o problema da longevidade de uma amizade.
Então a gente começa a colecionar os fatos positivos e marcantes de uma carreira profissional que é brilhante, Ana. Mas eu queria a gente já enveredando para o nosso assunto, que é um assunto que eu julgo extremamente importante, para que o pequeno empreendedor, para que a pequena empreendedora que está nos acompanhando, que às vezes acha que estabelecer uma estratégia de atendimento é coisa só para as grandes corporações, que envolve aí o uso de altos investimentos em tecnologia, mas quando a gente começa a estratificar isso, é óbvio, a gente tem o apoio da tecnologia na questão virtual, mas como a gente faz então para compor essa mescla do atendimento virtual e presencial? Que estratégias adotar? Primeiro a gente precisa atender e entender qual é o negócio, né? Então é claro que há uma diversificação dependendo do negócio, dependendo de que tipo de cliente a gente atende, se há uma familiaridade dele ou não com a tecnologia, quais são as necessidades. Então é claro que ponto de partida é entender as necessidades desse cliente. É claro que também tem que ser considerado o porte da empresa. Como se você falou, o microempresário ele também pode utilizar, né, essa questão do atendimento virtual. Mas só para a gente entender, afinal de contas, o que é o atendimento virtual. Acho que é importante aqui a professora falando, mas a gente conceituar, entender o que é esse, né? É uma interação que utiliza uma ferramenta online e que esse atendimento pode ser de várias formas. A gente tem N ferramentas diferentes hoje no mercado, que pode ser aquele atendimento onde algumas pessoas não gostam muito, né? Muitas vezes o cliente não gosta, que é aquela onde ele fala diretamente com a máquina, com a gravação, e depois pode passar para um atendimento mais personalizado, com uma pessoa atendendo. Ainda nós estamos num mercado, algumas pesquisas, né, a gente tem estudado bastante, algumas pesquisas ainda apontam que mesmo o jovem ainda quer um atendimento face a face. Ou seja, não é nem pelo telefone, ele quer ir lá no local e ser atendido pessoalmente. Por outro lado, a gente tem a facilidade do atendimento virtual, onde você não precisa se deslocar e você tem um atendimento mais rápido e muitas vezes mais eficaz. Porém, a grande reclamação que a gente percebe desses atendimentos é, primeiro, a demora e a burocratização desse atendimento. O que é essa burocratização do atendimento? Onde você pode ligar, vamos usar o telefone como exemplo, você liga e aí começam aquelas opções. Os determináveis minutos. Né? E aí diz que 1, 2, 3... E quando chega na opção 160? E aí a pessoa... Né, e quando ele direciona, e ele começa de novo com outras opções. Né, neste nosso mundo globalizado, nesse nosso mundo volátil, nesse nosso mundo com tantas transformações, a pessoa que vai ser atendida, ela quer agilidade e quer a resolução do seu problema quase que imediatamente. Sem dúvida. Então, muitas vezes ele começa a ficar mais impaciente. Então, ao se adotar um atendimento virtual, a gente precisa entender, como eu disse, qual é o perfil desse cliente, dessa pessoa que vai ser atendida, porque, veja, às vezes você tem um perfil de um público mais idoso e a gente não pode descartar, por exemplo, que nós vivemos numa região, eu não estou falando só da cidade de Santos, a cidade de Santos, em especial, tem um alto índice, né, um percentual maior do que a média nacional de idosos, por exemplo. Mas a gente está falando aqui de uma região metropolitana, né, da Baixada Santista, por exemplo. Mas que a gente tem este público mais idoso e que ainda não tem tanta familiaridade com a tecnologia. E ele quer conversar com alguém. E eu vou trazer uma outra provocação, que aí depois eu sei que você vai comentar. Conversando com alguns atendentes, eu tenho alguns alunos que trabalham com atendimento direto. Isso dentro do call center. Dentro de call center. Algumas pessoas ligam, às vezes não para resolver um grande problema, mas para conversar, porque se sentem sozinhos. E tem o índice de pessoas que querem conversar é muito alto. Existem algumas organizações não governamentais que estão preparadas para isso. Mas às vezes as pessoas querem alguém para conversar e aí ela fica mais nervosa, poderia ser muito simples de se resolver. Agora, claro, o atendimento virtual não está ali para atender esse tipo de demanda, e sim para resolução de algumas questões. Então, a gente precisa entender
qual é a necessidade, qual é o perfil do público, o tempo de espera. Porque as pessoas não querem, olha, você é o 52º da fila. Ok. A previsão de atendimento é de não sei quantos minutos. A pessoa vai desligar e vai tentar de novo e vai lá para o final da fila. A gente tem que entender essa dinâmica. Então, a gente precisa ter esse atendimento mais qualificado. E você trouxe essa questão de não só atendimento da iniciativa privada, mas também dos órgãos públicos. E nos órgãos públicos, né, é interessante, você falou agora do tempo da fila, né? Você entra num aplicativo, né, de grandes instituições governamentais, né, você vai fazer uma consulta de um saldo, de um benefício, por exemplo, você está lá, a sua fila, 7 minutos e 53 segundos e aquele bonequinho marchando na sua tela, né? Então você tem tanto tempo para ser atendido. O que nos causa aqui, será que todo o universo está convergindo naquele mesmo momento para o atendimento? Ou a nossa tecnologia, por vezes, ela está em alguns setores, em algum organismo, ela está atrasada porque não consegue suprir a demanda? Porque a partir do momento que eu virtualizo, que eu digitalizo o meu atendimento, eu tenho que levar em vários fatores em consideração. Me parece que, inclusive, deles é a capacidade de prover esse serviço. Os provedores, as linhas de acesso, os hubs que dão condição aí para dar fluidez na informação eletrônica. E às vezes a gente tem essa sensação de falar, parece que o universo resolveu clicar nesse mesmo aplicativo na hora que eu estou atendendo. E muitas vezes existe uma desculpa que eu também particularmente me incomoda muito ouvir. Ah, mas tinha que ser do poder público, né? Tinha que ser empresa estatal, tinha que ser um organismo tal, porque parece que a gente está conformado com esse não atendimento, né? É verdade isso? Veja, eu colocaria mais algumas variáveis aí. A pessoa, né, vou de trás para frente, Sim. né? Esse conformismo a gente escuta, já se criou o estereótipo de que o atendimento dos órgãos públicos não é um bom atendimento. Mas eu não gosto muito dessas verdades absolutas, Uhum. das generalizações. Eu me preocupo muito quando a gente começa a falar que nada disso presta, ou tudo isso é bom, essa unanimidade a gente tem que ficar muito preocupado. Mas é claro que a gente percebe que há uma preocupação na melhoria dos serviços. E eu não estou falando aqui do poder público em nível federal, estadual, municipal, mas de uma forma geral. E sem trazer também, né, as empresas mistas, enfim. Uhum. Mas há sim uma dinâmica, há uma preocupação em melhor atender, inclusive o contribuinte, porque ele é um cliente, como você colocou. Sem dúvida. Agora, essa questão da fila, essa questão do atendimento, quando a empresa, e aqui a gente está dedicando, né, a nossa atenção muito maior para o microempresário, quando você vai entender qual é o serviço que eu vou contratar, qual é a tecnologia que eu preciso, de banda larga, de telefone, o que eu preciso para ter um atendimento mais agilizado. E também pensar em pessoas qualificadas para esse atendimento. Eu vou dar um exemplo aqui sem citar nomes e marcas. Recentemente eu precisei de um atendimento virtual e eu trazia o tempo todo tentando falar com uma pessoa, preciso falar com um humano, eu colocava Sim. isso no atendimento. E aí, né, até que eu consegui falar com um humano, e ainda assim eu colocava uma situação, uma determinada questão, e a pessoa me dava uma resposta diferente daquilo que eu estava perguntando. Então, treinamento é algo fundamental. Não só no atendimento presencial, o olho no olho, que ali não tem como escapar, Sem dúvida. mas também no virtual. Ainda que você esteja conversando pelo chat, atendendo. Porque qual é o mecanismo e qual é o grande pressuposto? Se a pessoa está entrando em contato, é porque ela precisa de alguma ajuda, ela precisa de um atendimento. Tirando esses que a gente comentou antes, que as pessoas às vezes ligam e querem um atendimento para poder conversar, porque se sentem sozinhas, mas a pessoa em geral ela liga buscando uma solução, com raríssimas exceções. Só para a gente lembrar que antigamente, não gosto de usar essa palavra, Por né? favor, não se deprecie. Mas há tempos atrás, esses saques de hoje chamava-se Departamento de Reclamações. Isso. Então as pessoas acostumaram a ligar para reclamar ou solicitar uma prestação de serviço, algo assim. Com o tempo, né, viraram os saques, que é o serviço de atendimento ao consumidor. E que
com raríssimas exceções, né, as pessoas não ligam para elogiar, não entram em contato, quer dizer para você que eu estou satisfeito, né? Então a pessoa liga ou entra em contato pelo chat, ou usa o aplicativo, mas ainda assim vai entrar na fila. Então, um cuidado maior na contratação desse serviço, desse pacote de serviço que envolve tecnologia, mas envolve também pessoas. Vai ter uma pessoa ali na ponta que vai atender e que ela precisa entender qual é a necessidade da outra ponta. E eu diria até mais, né? Quando a gente fala da questão do ser humano, e nós somos seres humanos, né? É partir de um pressuposto também que o profissional que está nessa posição do atendimento, ele está para ouvir e para compreender. Então, quando você fala da importância do treinamento, eu diria que não é só treinar o speech, treinar a modulação de voz, treinar a respiração, manter-se equilibrado, porque da outra ponta tem alguém ali eventualmente colocando cobras e largatos, né, nesse contato. Mas eu entendo que quando você está colocando que você fez, e usando o seu próprio exemplo, você fez o contato, teve um humano que me respondia, eu perguntava A, ele me respondia B. Né? Isso a gente tem, talvez, aí 2 sintomas. Né? Além da falta de qualificação para a compreensão do leque de serviços ou de eventuais reclamações ou de encaminhamentos que nós temos dentro da organização, dentro da corporação, ou mesmo aí nós temos aí um profissional, uma persona que não está adequada para exercer aquele tipo de atividade. Quando a gente fala que, principalmente nas grandes empresas, onde você tem o uso dos call centers, e é interessante que você mencionou um ponto da tecnologia, que não necessariamente hoje nós somos atendidos a julgar na própria cidade, no estado. É muito comum a gente fazer o uso do call center e observar apenas pelo sotaque. Que nós estamos falando ora com o Sul, ora com o Norte, ora com o Nordeste, porque a felicidade que nós temos de viver num país de dimensões continentais como o Brasil, os contrastes, né, são acentuados pelo ouvido. Mas, por vezes, até principalmente em softwares de cunho mundial, já aconteceu particularmente também comigo, do atendimento em português ser feito literalmente em português, de Portugal. Né? Então, estava lá o atendente, pelo sotaque também. Obviamente, ele foi marchando todas as informações, era um software ligado à questão de antivírus, enfim, de troca de licenças, enfim, upgrade. E eu conversava com ele até uma hora e falei assim, amiga, eu sei que está fora do script. Qual é a sua cidade, qual é a sua região? Estou numa cidadezinha próximo ao Porto. Então está no norte de Portugal. Ainda brinquei com ele. Eu tenho meu BI, minha identidade, meu passaporte português também. Mas a questão é, você vê o que o mundo é pequeno quando você fala de globalização, de tecnologia. Você veja, eu estou tendo um atendimento, mas por que eu fui atendido do outro lado do Oceano Atlântico? Por uma conveniência dessa organização e por entender que talvez para atender aquele tipo de demanda que foi precedido por um menu eletrônico, aquele profissional que estava lá em Portugal teria a melhor condição de me atender. Então essa talvez seja uma grande preocupação que você está chamando a atenção da qualidade da persona, não só da tecnologia, mas da pessoa que, como temos 2 ouvidinhos para ouvir, 2 olhinhos para observar, temos que ter essa capacidade de compreender e de entender. Eu não vou parafrasear aqui, mas tem uma grande transportadora, não estou aqui para fazer comercial, mas tem uma grande transportadora de cargas, de veículos, enfim, cujo slogan dela é o seguinte, a assinatura dela é a seguinte, entender para atender. E eu gosto muito de usar essa empresa, esse slogan dessa empresa, porque é uma síntese. A partir do momento que eu consigo compreender que eu estou diante do meu cliente, eu consigo oferecer para ele a solução mais rápida, que é o que você vem colocando também. O tempo, né? E tempo, a gente sabe que é escasso, é precioso e, diga-se passagem, é a única coisa que dinheiro não compra. Se você me permite, Alexandre, ainda vou trazer mais uma outra via, né, nessa questão do atendimento, ainda falando do atendimento virtual, que é a forma da ação de vendas, né? Então, uma forma proativa da empresa entrar em contato. Isso vem no crescente, que é o famoso telemarketing, sim, onde há uma quantidade tal, né, que as pessoas... E aqui eu vou generalizar. Sem dúvida. Não gosto da generalização, mas aqui não tem como não generalizar, onde todas as pessoas são altamente impactadas diariamente
com telefonemas oferecendo serviços ou da sua operadora de celular, ou enfim, de qualquer área, ou empresas, né, organizações pedindo, né, Doações, colaborações, enfim. Uma série. Então, neste caso, também precisa de um treinamento. Você trouxe a questão do script, né, que é super importante. A pessoa tem todo um script que segue de acordo com o treinamento. Mas ela tem que estar preparada para também poder ter a sua participação no improviso. Claro, com o improviso que faça parte do contexto. Faz sentido, né? Agora, não dá também para a gente não deixar de falar neste momento dessa ação proativa de venda ou, né, a gente não vai chamar de venda, mas para oferecer serviços adicionais àquilo que a pessoa já tem. Então, isso gera um grande impacto e a gente sente que as pessoas, de uma forma geral, já estão bastante cansadas em relação a esse tipo de serviço. Então, a gente também precisa pensar neste tipo de atuação, neste mercado do telemarketing, que atua de forma proativa, mas qual é o limite, né? Tem a questão da LGPD, que a gente não vai entrar neste mérito agora, mas tem, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, quando você trabalha de uma forma proativa. E aí, na sequência, se você me permite, tem algumas questões de atendimento presencial, que eu queria só abordar rapidamente sobre essa questão dos dados, porque a partir do momento que você informa seus dados, você começa a ser impactado em função desses dados que você forneceu. Isso é verdade. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter hoje, mais do que nunca, você está trazendo um ponto importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque era comum, inclusive, transacionar os dados de cliente, até financeiramente, a compra, né, de banco de dados, né, de databases ali de clientes, para justamente fazer o prospect, né, fazer essa prospecção ativa, né, e isso hoje a legislação já não permite. Né, os dados estão sendo, os seus dados, o meu dado, o seu dado empreendedor, o seu dado empreendedora, está sendo compartilhado com qual organização? Com qual finalidade? E tem um outro aspecto também muito relevante, que em via de regra a gente acaba não lendo, só diz lá, ok, de acordo. Veja os termos que impactam essa relação. Porque tem algumas situações, Ana, dentro do que prevê, inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados. Se dentro daquele acordo, né, uso daquele produto, daquele serviço, melhor dizendo, daquele ambiente que você está inserindo, se ali está dizendo que você autoriza o compartilhamento dos seus dados com parceiros comerciais daquela organização e você diz que sim, automaticamente a empresa está livre para articular os seus dados. Então, tomar muito cuidado com isso, mais do que você chama assim, a atenção que de fato acaba gerando até um certo tom de perturbação, é você receber com frequência as ligações. Houve sim toda uma doutrina aí, jurídica, inclusive, para se identificar os telefones, né, que seriam objetos de atendimento proativos, vamos colocar assim. Mas ainda assim, a gente sabe que hoje com a tecnologia, qualquer telefone hoje é WhatsApp, qualquer telefone hoje faz ligação para qualquer operadora, qualquer telefone, por mais um número que a gente possa imaginar que é fixo, também é um celular, ou seja, a gente não tem mais, mesmo olhando no visor de um smartphone, a gente fala assim, bom, isso aqui é um número que eu acredito que seja de uma operadora, que eu acredito que seja de uma empresa. Hoje a gente, muito provavelmente, já perdeu esta noção. A gente sabe que vem ligação, né? E a gente, muitas vezes, você para, porque o telefone, né, é, de fato, ainda um grande ladrão de tempo, porque nós podemos estar com uma pessoa na nossa frente, tocou o telefone, instintivamente a gente pede licença para quem está e vai atender o telefone, como se o telefone fosse a prioridade zero. E aquela pessoa que está ali na sua frente, inclusive o seu cliente, que se incomodou de sair da casa dele, do escritório dele, ir até o seu negócio, você meio que naquele instante você diz para ele assim, para, o telefone aqui tocou, eu vou atender primeiro. Né? Fora que eu acredito também, Ana, que você também está muito atenta a isso. Hoje a gente tem os atendimentos virtuais automatizados, até pelo uso de aplicativos. Aqui a gente pode falar o mais popular deles, usado no Brasil, diga-se passagem, que não se reflete em todo o mundo, mas no Brasil que é o WhatsApp, e principalmente na modalidade business, onde você tem algumas funções, algumas funcionalidades
que acabam favorecendo este contato, esse approach e esse, não estou dizendo só para venda, não, mas para ativar mesmo o cliente, né? E esse cuidado a gente também tem que ter, né? O uso da tecnologia e como fazer essa abordagem de maneira mais inteligente, né? Sim, sem dúvida alguma, né? O Brasil, isso, como você disse, não se reflete. A gente acha que o mundo inteiro está conectado pelo WhatsApp, que não é. Mas também aqui a gente pode falar disso num outro momento. Mas sem dúvida alguma a gente utiliza, né? Eu costumo falar, né, quando eu tô dando aula, falando, trazendo esse contexto, que por acaso o smartphone ele é também um telefone, Opa, por acaso. né? Ele também, Ele tem lá um íconezinho lá, telefone, verdinho, ele inclusive. também é um telefone, mas que a gente percebe que as pessoas usam muito mais o WhatsApp, seja para mandar áudio, e aí também não vou entrar no mérito da questão, mas pessoas que mandam áudios com 8, 10 minutos, que em algum momento eu posso vir aqui para a gente falar sobre essa comunicação virtual entre as pessoas, nem tanto só no mundo de negócios, mas como se dá. E aí eu queria aproveitar também, se você me permite, aqui eu já vou invadindo o espaço, Vamos né? invadindo, o espaço é teu. A gente está falando dessa questão do virtual e o quanto o virtual ele pode e está conectado com o mundo presencial também. Sem dúvida. Gostei muito desse exemplo que você trouxe. Muitas vezes o atendente está ali com o cliente na frente, ele para atender o telefone ou mandar uma mensagem. E por que a prioridade é o telefone, a mensagem? A pessoa que está ali na sua frente, não. Por outro lado, tem num momento de venda que é cada vez mais comum, e a gente tem as grandes companhias do varejo, por exemplo, atuando no atendimento presencial e finalizando a compra pelo aplicativo. Uhum. Porque o preço é diferenciado, enfim, cada vez mais a gente percebe, eu estou falando das grandes redes de varejo, por exemplo, mas que isso é possível trazer também para o microempresariado, para o microempresário, que ele pode finalizar uma venda, ele pode ter esse atendimento, porque somos humanos e ainda queremos este contato de olho no olho. Então, eu estou aqui próxima ao Alexandre e a gente olha um para o outro. Eu tive um diretor que ele falava o seguinte, que e-mail, e ainda trazendo a questão do e-mail é frio, o telefone é morno e o olho no olho é o quente. Sem dúvida. Então, ainda precisamos desse contato direto, isso faz toda a diferença. Por quê? Porque a gente tem uma conexão, uma relação e um feedback imediato para saber como é que o outro está recebendo a informação que eu estou transmitindo. Então, tem isso, essa dinâmica, que por telefone e pelo aplicativo, muito menos, a gente consegue obter esse feedback. E é um feedback dos dois lados. Enquanto o cliente está falando, o atendente está observando, e quando o atendente começa a responder, o cliente ele começa a transmitir, a emitir sinais dessa conexão que está se estabelecendo, que é a comunicação. Então, é muito importante também a gente entender essa dinâmica e em que momento a gente pode e deve estabelecer essa intersecção entre o presencial e o virtual. Não há dúvida disso, e como a gente costuma dizer aqui no seu canal da NTBA, também para os meus clientes eu falo isso abertamente, vendas eu faço até com Enter. Negócios são fechados olho no olho e com um aperto de mão. Essa é a diferença do virtual para o presencial. Fazer bons negócios requer relacionamento. E relacionamento é vis-a-vis. E veja, por falar que somos seres humanos, café nem esfriou. E nós já tivemos aqui a Ana brindando com conhecimento, compartilhando a sua experiência com você, empreendedor, com você, empreendedora. E você não precisa pedir licença, não. Você vai voltar sim, você tem intimação constante passando embaixo da sua porta para retornar em outros tantos episódios do nosso canal da NTBA, que eu tenho convicção que sempre é um motivo de muito orgulho tê-la aqui conosco e muito aprendizado que você, empreendedor, que você, empreendedora, vem recebendo. Agradeço muito a sua participação no episódio de hoje do canal da NTBA, Ana. Eu agradeço, obrigada. E, como eu sempre digo, estou à disposição. É importante a gente sempre discutir, trazer o contexto da comunicação nos mais diferentes segmentos, nas mais diferentes formas. Obrigada. Eu que agradeço. Com oferecimento da construtora Miramar, que sempre tem um lançamento, sempre tem um empreendimento já entregue para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter o cantinho gostoso, para viver com tranquilidade, com conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento, então, aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues da construtora Miramar.
com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a sua gestão tributária, fiscal e financeira, para que você possa, sim, gerar relacionamentos e fazer bons negócios, fazendo a sua empresa prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!